aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar e que esta palavra, caindo no nosso coração, alimente em nós o desejo da santidade. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade, a festa de todos os santos e santas de Deus. A data é o 1º de novembro, mas quando cai durante a semana, a igreja nos dá o privilégio de celebrarmos no domingo posterior, diante da importância desta festa, para que ela possa alcançar um número maior de fiéis. E iluminados pela força da palavra que acabamos de escutar, vamos compreender a festa que hoje celebramos e, consequentemente, percebermos qual é o chamado que hoje o Senhor nos faz. Antes de entrar nas leituras, eu gostaria de contextualizar esta temática da santidade para vocês à luz da Escritura. E para isso, nós precisamos voltar lá no início da história da salvação. Precisamos recorrer ao livro do Gênesis. No início, o povo entendia que somente Deus era santo, chamado Javé ou Iavé. Ele era tão transcendente, tão poderoso, tão longe, tão distante, que o homem não poderia participar da sua vida, principalmente diante da sua santidade. Esta foi a primeira compreensão. Este povo de Deus continua a sua caminhada, vai se aprimorando
na vivência da fé, na prática da religião. E depois Israel concebe a seguinte concepção: a nossa religião é a religião da salvação, porque Deus devia comunicar a sua santidade a nós, que somos o seu povo, e esta santidade, ela é manifestada onde? Através da nossa vida e das nossas atitudes. O próprio judaísmo vai estabelecer meios legais e práticas de purificação para que eles pudessem experimentar e viver esta santidade. E logo compreenderam: precisamos da pureza do coração para participar da vida de Deus. Esse foi o segundo momento. E o terceiro momento, o mais importante, a encarnação do Verbo. Quando Jesus assume a nossa condição humana e transmite a sua santidade a nós, a igreja, por meio dos sacramentos que recebemos, por meio da palavra que nós escutamos, por meio da palavra que também nos alimenta. Por isso, através de Jesus, a vida de Deus é comunicada na nossa vida. E por que é importante nós fazermos esse caminho de compreensão, desde o princípio até Jesus, para entendermos que, como batizado que somos, participamos da comunhão dos santos. Somos chamados à vida de santidade, e diante desta provocação, devemos compreender: participamos da vida de Deus. Então esta é uma breve introdução que vai nos abrir agora a força da palavra. E eu quero começar com a segunda leitura. Se você tem o seu folheto, eu te convido a tomar a segunda leitura. Vamos ao primeiro versículo, versículo 1, da segunda leitura, carta de São João. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E se o mundo não o conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que? Então, a primeira boa notícia da palavra de Deus para a sua vida nesta manhã de domingo: caríssimo, caríssima, pelo seu batismo, você ganhou um grande presente. Quem aqui na igreja é batizado? Levante a mão para eu saber. Que maravilha, quase toda a igreja é batizada. Por meio do seu batismo você ganhou um grande presente. E qual é esse presente? De ser filho de Deus, de ser filha de Deus. Então, no dia do seu batismo, foi implantado no seu coração o dom da fé. Por isso a sua vocação primeira é de ser santo, é de ser santa. Ah, padre, mas se o senhor soubesse da minha vida, das dificuldades que eu passo, das minhas fraquezas, isso não é maior do que o grande presente que você recebeu. Ser santo não significa ser perfeito, ser santo não significa não ter pecado, pelo contrário. Os grandes santos na história da igreja foram aqueles que se reconheceram mais pecadores. Então, o grande presente que nós recebemos,
A graça de sermos filhos de Deus, através do nosso batismo, nos habilita para a vocação à santidade. E diante disso, devemos colocar em prática o que recebemos, e nós o somos, vai nos dizer a leitura. E depois, consequentemente, nem sequer manifestou o que ainda seremos. Por que a leitura nos provoca a esta reflexão? Porque a obra começada pelo Senhor no dia do nosso batismo terá uma finalidade última: contemplar a face de Deus na comunhão com todos os santos e santas nos céus. E lá será manifestado plenamente, totalmente, tudo aquilo que já recebemos no dia do nosso batismo. E diante desta palavra, eu gostaria de fazer uma provocação à igreja nesta manhã de domingo, para que nós entendamos que a santidade não é meramente fruto do nosso esforço, pelas nossas forças, habilidades, dons e talentos, mas a santidade é um dom do amor de Deus, derramada sobre o seu coração e que te pede uma resposta indo ao encontro dele. Por que eu gostaria de enfocar esta realidade? Porque nós estamos vivendo em tempos que as pessoas são inflamadas à vivência da santidade, e elas são quase que convencidas ou doutrinadas que a santidade consiste meramente no esforço que ela faz, no rigorismo religioso que ela vive e nos adereços religiosos que ela porta no seu corpo. E a palavra de Deus hoje quer abrir o seu horizonte. A santidade, em primeiro lugar, é um dom do amor de Deus derramado no seu coração, que pede uma resposta a você. Por isso, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados seus filhos. Eu cito muito para vocês Bento XVI, porque foi um dos maiores teólogos que nós tivemos neste último século. E Bento XVI, meditando a liturgia de hoje, vai nos dizer: tornarmos-nos santos significa realizar plenamente aquilo que já somos, pela graça do batismo, enquanto elevados em Cristo à dignidade de filhos adotivos de Deus. Então olha que maravilha, você, pelo seu batismo, já tem a graça que te habilita à santidade. E agora o que precisa da minha parte, da sua parte? Nos conformarmos a cada dia à vontade do Senhor, que nos fez seus filhos e que nos convida: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Padre, mas eu tenho muitos pecados. Não há problemas. A graça do Senhor, por meio dos sacramentos e por meio da sua palavra, pode vencer o pecado. É dom de Deus, não é só força ou esforço da minha parte. Ah, padre, mas lá em casa eu passo por tantas dificuldades no meu trabalho, eu tenho esta ou aquela situação. Não há problema, porque a graça que você recebeu é maior do que tudo isso, e te convida
a se configurar ao Senhor, que com certeza está ao seu lado, te ajuda, te fortalece, te alimenta por meio da palavra e da Eucaristia, para que você possa viver a vocação na qual foi chamado, chamada. E é muito interessante quando a gente celebra o sacramento do batismo, porque através do batismo a Mãe Igreja dá a luz aos santos. Como que nasce os santos de maneira concreta? Através da Igreja, que é mãe e que concede aos seus filhos a graça do batismo, e os batizando, eles tornam filhos de Deus. Então, se você é pai, se você é mãe e ainda não batizou os seus filhos, preste atenção na liturgia de hoje. Se você é avó, se você é avô, e de repente tem a meninada, neto, lá em casa que ainda não batizou, leve essa boa notícia para os seus filhos sobre o batismo. Se você é adulto, já está aí grandão, grandona, e ainda não é batizado, vá atrás da catequese de adultos e queira receber o sacramento do batismo. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Qual a finalidade da festa de todos os santos? Despertar em nós o desejo da santidade. Desejar em nós o desejo de viver na intimidade com Deus, de viver na sua família e, consequentemente, sermos amigos de Deus. Quem são os santos? Os amigos de Deus. Aí, de repente, você pode perguntar: padre, como viver a santidade? De maneira concreta. Aí nós vamos precisar do Evangelho. Pegue aí novamente o seu folheto. Tomemos o Evangelho de hoje, Mateus 5. Nós vamos fazer o seguinte exercício. Cada bem-aventurança tem duas partes. Por exemplo, nós vamos tomar a partir do versículo 3. Primeira bem-aventurança. A primeira parte é: bem-aventurados os pobres em espírito. A segunda parte: porque deles é o reino dos céus. Nós vamos fazer o seguinte exercício. O padre vai falar a primeira parte e vocês vão responder a segunda, que é a mais importante. Combinado? Estão dispostos? Podemos fazer esse exercício? A partir do versículo 3. O padre faz a primeira parte e vocês respondem a segunda. Então vamos lá? Com bastante ânimo e fé no coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém, igreja? Amém. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Aqui está o caminho para a santidade. Então, de repente, Padre Max, me sinto tão perseguido por causa da fé e da palavra. O Senhor já te dá a dica. Padre, mas eu tenho chorado tanto, as minhas aflições são tão grandes. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Papa Bento XVI diz que para ser santo precisa de duas coisas. A primeira coisa, ouvir Jesus. E a segunda coisa, segui-lo sem desanimar nas dificuldades. Por isso, as bem-aventuranças, que nos apresentam o itinerário. Então vou repetir, para você ser santo, você precisa de duas coisas: ouvir Jesus e segui-lo sem desanimar nas dificuldades. Então, qual é o convite da liturgia para nós hoje? Sede santos. Vamos repetir juntos? Sede santos. Dê essa boa notícia para quem está do seu lado. Meu irmão, minha irmã, sede santo. Sede santa. É esse o convite para nós hoje. Então, as bem-aventuranças, minha gente, nos apresentam a fisionomia de Jesus. Então, se você quer um retrato de Jesus, saber como é que a sua pessoa, como é que a sua fisionomia, vá para as bem-aventuranças. Porque o bem-aventurado por excelência é Jesus. E a partir do momento que Ele nos chama a sermos santos, a sermos bem-aventurados, Ele quer imprimir em mim e em você a sua fisionomia. Qual é a alegria do pai e da mãe quando a criança nasce? Dizer com quem a criança parece. Tadinha da criança, fica toda esquartejada. A mãe diz, é minha cara. Aí o pai fala, não, mas a boca é minha. Aí de repente chega a avó, não, mas o nariz é meu. Todo mundo quer se reconhecer na fisionomia da criança, não é assim? Quando nasce um filho, uma filha. Então, pela graça do nosso batismo, o que é que nós somos? Filhos. Se as bem-aventuranças nos mostram a fisionomia de Jesus, e nós sendo filhos, com quem que a gente tem que parecer? Com Ele. Por isso que o evangelho de hoje são as bem-aventuranças. Ele quer imprimir em você as características dele. Ele quer deixar você parecido com ele, por isso que você é filho, por isso que você é filha. E aí é importante nós ressaltarmos um detalhe. Estar unido a Cristo não anula a nossa personalidade, mas abre-nos, transforma-nos com a força do amor dele, e já confere a cada um de nós aqui na terra experimentar a dimensão do céu. Então, se configurar a pessoa de Cristo, parecer com Ele, não significa anular a sua personalidade, mas significa configurar-se a Ele, que te transforma pela graça do amor, que já foi derramado no seu coração, para que você experimente hoje
o que nós experimentaremos na vida eterna, contemplando a face de Deus. E eu quero fechar a nossa reflexão de hoje com a primeira leitura. Volte lá na primeira leitura de hoje. Apocalipse de São João. Tomemos no final do texto, versículos 13 e 14. E você vai ler com bastante atenção esses dois versículos. Vamos ler juntos? E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue no Cordeiro. Vamos compreender esta palavra para nós fecharmos o caminho de meditação de hoje. Em primeiro lugar, havia uma grande multidão. Quem é essa multidão? Nós. Nós somos a grande multidão. E esta multidão, ela estava vestindo que tipo de veste, de acordo com o texto? As vestes brancas, sinal do nosso batismo. E por que as nossas vestes batismais se tornaram brancas? Porque elas foram lavadas e alvejadas onde, gente? No sangue do Cordeiro. Para que a minha veste fosse branca, para que a sua veste fosse branca, para que nós fôssemos presenteados com esse grande presente de sermos filhos de Deus, por primeiro ele teve que lavar e alvejar estas vestes que estavam sujas pelo pecado, onde? No seu sangue. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Para que eu fosse filho, para que você fosse filha, para que as nossas vestes fossem brancas, era necessário que o Cordeiro derramasse o seu sangue. Por isso que esta grande multidão, vestida de branco, veio de onde, minha gente? De uma grande tribulação. Então, a vivência da santidade não significa ter uma vida fácil. A vivência da santidade não significa ter uma vida sem problemas. Como muitas igrejas hoje têm vendido, um Jesus resolve problemas, não é? Em todos os sentidos, econômico, da saúde, estruturais e tantas outras coisas. Mas a grande multidão, ela veio depois de uma grande tribulação. Mas a tribulação não teve a palavra final. Porque a palavra final foi de quem? Do Cordeiro, vivo e ressuscitado. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma grande tribulação, e isso alimentar o seu coração, para que você não viva a fé, para que você não busque a santidade, para que você não viva a vocação de filho e de filha amada que você é, olhe para a cruz de Jesus e repita para você: as minhas vestes foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro.
E eu quero reiterar, Jesus, o meu desejo de ser um bem-aventurado, mesmo quando eu estou aflito, porque como me disse o Evangelho, em ti eu serei consolado. E aí cada uma das bem-aventuranças vai nos apontar esta realidade. E a vida eterna, minha gente, que nos espera na plenitude, após a nossa morte ou após a vinda de Jesus, ela já pode ser vivida no cotidiano, como que em pílulas, para que cada vez mais busquemos o que hoje o Senhor quer nos oferecer: o seu amor, a sua misericórdia, a sua santidade. Ele quer qualificar a nossa existência, Ele quer nos plenificar na totalidade de quem nós somos e nos colocar imersos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos liberta da morte e que nos põe em comunhão com os irmãos e com as irmãs, para que juntos participemos deste amor. Então, que nesta manhã de domingo, nós saiamos desta igreja encorajados pela força da palavra e desejosos de vivermos a nossa vocação: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Então vamos pedir isso agora. Pode deixar o seu folheto de lado, e se te ajuda a rezar, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: o que hoje tem te impedido de ser santo? O que hoje tem te impossibilitado de viver a sua vocação batismal, do grande presente que você recebeu de ser filho e filha de Deus? Vai pedindo para Jesus: devolva ao meu coração, Jesus, o desejo de ser santo, de viver a minha vocação, mesmo em meio às dificuldades, às aflições e aos desafios que o Senhor conhece e que eu tenho enfrentado nesses últimos tempos. Dai-me a graça, Jesus, que eu preciso, porque as minhas vestes que eu recebi no dia do meu batismo, elas foram lavadas e alvejadas pelo teu sangue, Jesus. E por isso eu recebi esse grande presente de ser chamado, de ser chamada filho de Deus, filha de Deus. Eu quero ser santo, Jesus. Eu quero ser santa, Jesus. Peça isso com fé e você alcançará. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos,
esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós. Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que mais quero. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor.